Quantas vezes você já fez de tudo por todos e mesmo assim foi dormir sentindo que não foi o bastante? Você sorriu, serviu, cuidou, mas dentro de você havia um buraco, um vazio tão silencioso que nem os elogios conseguiu preencher. Essa é a história de Marta, uma mulher admirável, dedicada, comprometida, mas que acreditava, sem perceber, que o amor precisava ser conquistado. Hoje, talvez a tua história se pareça com a dela. Eu sou o pastor Steve Oliveira, sou terapeuta também emocional, trabalho com acompanhamento emocional cristão. E neste vídeo eu quero te conduzir em uma jornada de consciência e libertação. Porque talvez o que você chama de cuidado seja na verdade uma forma disfarçada de tentar ser aceito, e Deus quer te libertar deste ciclo. Agora imagine comigo essa cena. A casa está cheia. Jesus e os seus discípulos chegou na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Maria decide sentar aos pés de Jesus. Marta corre para todo lado, mexe as panelas, arruma os pratos, tenta fazer tudo perfeito. Mas o coração de Marta está fervendo mais do que a panela, porque no fundo o que ela quer não é apenas servir Jesus. Ela quer ser vista por Ele, quer ser validada. E quando Maria fica quieta, sentada, Marta se irrita. Ela olha para o mestre e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para servir o Senhor e todos? Você percebe o peso dessa pergunta? Não te importas? Por trás de quem serve demais, há sempre uma alma gritando: ninguém se importa comigo. Talvez você seja essa pessoa, a que não para nunca, a que cuida de todo mundo, mas vai para a cama sentindo que ninguém cuida de você. Marta, querido, representa o coração que confunde serviço com valor. Ela acredita que quanto mais faz, mais merece. Mas o problema é que isso nunca tem fim. Porque a alma codependente se alimenta de aprovação. E a aprovação é um combustível que evapora rápido. A cada vez que alguém não retribui, Marta ela sente rejeição. Quando o elogio não vem, ela se sente invisível. E quanto mais dói, mais ela faz. É um ciclo, querido. É um ciclo onde a pessoa doa tanto que começa a se perder. Serve tanto que esquece de se sentar para descansar. E aqui que Jesus ele entra. Ele olha para Marta com ternura, querido, e diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Jesus ele não desvaloriza, querido, o serviço. Ele só revela a confusão que existia dentro de Marta. Ele mostra que Marta não servia por amor, ela servia para ser amada. Agora, o que está por detrás da codependência? Vamos pensar sobre isso? Perceba, a codependência emocional é uma tentativa de comprar afeto. É quando o coração acredita: se eu for útil, eu não serei descartado. Talvez Marta tenha aprendido isso cedo. Talvez ela cresceu ouvindo que precisava ser perfeita para ser aceita. E quantos de nós não vivemos assim? No casamento, cedendo demais para não perder. No ministério, dentro da igreja,
Nós dizemos sim para tudo para não decepcionar. Na família, se anulando para manter a paz. Mas o preço disso, querido, é muito alto. Porque cada sim que fere os nossos limites é uma forma de dizer não para nossa própria alma. E o mais sutil é que muitas vezes esse padrão se esconde debaixo de um discurso espiritual. A gente chama de serviço, chama de zelo, chama de entrega, mas no fundo, é só medo. Medo de não ser amado, medo de perder o lugar, medo de descobrir que sem o que a gente faz, talvez ninguém queira a gente por quem a gente é. Mas o Evangelho não é sobre conquistar amor, é sobre descansar em quem já te amou primeiro. Amém? Perceba o jeito de Jesus. Ele não diz: Marta, pare de servir. Ele diz para Marta: Marta, escolha a melhor parte. A melhor parte não é a inatividade. Não é isso. Mas é a consciência. É servir com paz, não com culpa. É fazer o que precisa ser feito, sem se perder no processo. Jesus está ensinando algo muito profundo. O amor, ele não se prova, mas se recebe. Você não precisa ser a mais esforçada, a mais disponível, a mais correta, para você ser vista por Deus. Ele já te viu antes de você levantar para fazer qualquer coisa. E o que o Espírito Santo quer te ensinar hoje é isso. Você não foi chamado para ser necessário, mas foi chamado para ser amado e para ser amada. O mundo precisa do que a gente faz, mas Deus quer quem você é. Amém? Veja, Marta, ela não precisava de mais força. Ela precisava de permissão para parar. E talvez esse seja o teu desafio também. Você não precisa de mais tarefas, mas você precisa de tempo. Tempo de mesa, um tempo para sentar, tempo para respirar. Porque quando a gente para, o corpo descansa, mas o coração ele fala. E é nesse silêncio que Deus revela o que realmente está doendo. Muitas pessoas têm medo do silêncio, porque ele mostra a verdade, mas é no silêncio que o amor de Deus vai te encontrar. Hoje, o teu chamado não é fazer mais, mas é descansar mais, ficar aos pés de Cristo, ouvir de novo aquela voz que não te exige, mas que te acolhe. Marta não precisava mudar o que fazia, ela só precisava mudar o porquê fazia. E isso, quando o coração entende que é amado, o servir deixa de ser peso e vira prazer, o cuidado deixa de ser obrigação e vira expressão, a rotina deixa de ser castigo e vira comunhão. E talvez hoje Deus esteja te chamando de volta mesmo. Talvez não, Ele está te chamando. Não para te pedir ajuda, mas para te lembrar. Você já é amado e amado, mesmo quando não faz nada. Talvez você me diga: pastor, eu não vivo essa correria fora não. Mas talvez você não corre pela casa como Marta, com bandejas, com pratos, mas você corre dentro da sua mente, tentando prever tudo para agradar a todos. Esse impulso aí, ele nasce de um medo passado, um medo antigo, o medo de ser esquecido. A codependência, meu irmão, faz você repetir frases invisíveis para você. Se eu não for suficiente, não vão ficar comigo.
Se eu errar com essas pessoas, eu vou perder o amor delas. Mas hoje, você pode reescrever essas frases, substituindo elas por verdades eternas. Eu sou amado, mesmo quando eu estou descansando. Eu posso cuidar sem me perder. Eu não preciso provar nada a ninguém para ser digno de amor. Essas frases, elas não são mágicas, mas elas são lembretes diários para você, que o valor vem antes do seu desempenho. Servir é algo muito bom, é algo plausível, mas se torna pesado quando ele vem da carência. Então, antes de dizer, posso ajudar? Pergunte para você, eu tenho o que dar, o que doar, sem me ferir? Porque servir com limites não é egoísmo, mas é maturidade. Tá me entendendo? Qual é a diferença entre amor e dependência? Escute, amor é livre, dependência é medo. Amor sustenta, dependência consome. Quando você ama de forma saudável, o outro cresce. Mas quando ama por carência, o outro acaba virando a sua muleta. Hoje, Deus está te chamando para um novo tipo de amor. Um amor que não nasce do esforço, mas do descanso. Amém? Veja, Marta, ela não era errada. Ela apenas estava o quê? Confusa. E você também não é fraco por precisar parar, querido. Porque a sua identidade nasce quando você entende que é amado, não pelo que você faz, mas por quem é, por quem Deus te fez já. A presença de Deus não se mede pela produtividade, mas ela é reconhecida pelo alívio. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, porque eu vos aliviarei. Amém? Então, se o que você chama de fé só está te pesando, talvez você está servindo ao medo e não ao Deus que você diz estar servindo. A libertação da codependência acontece quando você se reconcilia consigo mesmo, quando perdoa o eu que se sobrecarregou, quando perdoa o eu que se sobrecarregou tentando merecer amor. Perdoe-se por ter cuidado de todos e esquecido de você. Perdoe-se por ter confundido serviço com valor. Perdoe-se por ter dito sim quando na verdade queria dizer não. O perdão cura o que a exaustão escondeu. A partir daqui, o caminho é simples, porém mais profundo. Reconheça quando você estiver agindo por medo. Segundo, respire antes de responder. Terceiro, escolha fazer com presença e não por obrigação. E faça isso, repita isso, até o automático virar consciência. Tá joia? E quando alguém te elogiar por sempre estar disponível, sorria para ela e responda: hoje eu também aprendi a me ouvir. Amém? Servir, querido, não é se apagar, é acender o mundo com a luz que já brilha dentro de você. Quando o amor, ele é verdadeiro, ele não cobra, ele apenas compartilha. E quando você descansa, o amor se manifesta de uma forma mais clara. Então, hoje o chamado de Deus para você é simples. Sente-se de novo à mesa. Deixe o mestre olhar para você e dizer com a voz mansa dele: você é suficiente, mesmo sem produzir, mesmo quieta, mesmo em silêncio. Amém? Se esse conteúdo, querido, te tocou,
Escreve nos comentários: quero aprender a amar sem me anular. E compartilha com alguém que vive se cobrando demais. E lembre-se, cuidar de você é servir também ao propósito. Tá joia? Querido, Deus te abençoe. Esse é o primeiro vídeo da nossa série